Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Vamos lá. Quase que não sai vídeo essa semana, né? Parecendo aqueles alunos atrasados do Enem, né? Que chega no último minuto se jogando por baixo do portão, né? Mas tá aí. Vai ter vídeo essa semana. Quer dizer, vai ter não, né? Já teve, vocês já estão assistindo e é um vídeo bem bacana, beleza? Pessoal, vamos lá que o vídeo hoje tende a ficar um pouquinho maior. Então vamos dar uma corridinha aqui sem enrolar muito, né? Pessoal, vocês estão vendo que é um vídeo de um robô, né? Mas esse robô, ele surgiu de um indicador, tá? Inclusive um indicador que já tem no Profit. Vou mostrar pra vocês. Só que esse indicador ele tem um probleminha que eu acho meio sério, tá? A gente vai ver agora, né? A gente vai clicar com o botão direito aqui, clicar em inserir indicador e procurar por Euro Invest. Tá aqui. A gente vai adicionar ele aqui no gráfico e olha só, né? O que acontece? Qual que é o problema dele? O problema dele é que quando você coloca o indicador no seu gráfico, ele já pinta os seus candles automaticamente, tá? Eu até fiz uns testes aqui, até dá para colocar, né? Primeiramente, né? Você não consegue excluir essa regra de coloração, porque não é uma regra de coloração, né? O indicador ele está interferindo na cor dos box dentro do Profit mesmo, né? Não é aqui por regra de coloração, tá? Então a gente não consegue excluir, mas a gente consegue adicionar, tá? Qual que é o problema aqui? Beleza, a gente consegue jogar uma regra de coloração por cima? Consegue. O problema é que tem gente que não gosta de regra de coloração, né? A pessoa não usa nenhuma regra de coloração. Ela quer, sei lá, o box positivo verde e o negativo vermelho e acabou. É isso. Só que, usando esse indicador aqui, não é possível fazer isso, né? Então, o que eu fiz, pessoal? Eu fiz um indicador que replica, né, essas colorações aqui do Euro Invest, tá? Ele tem dois tipos, tá? Ele tem dois tipos de layout. Ele tem esse que mostra as escadinhas aí, né, quando tá subindo, quando tá caindo e tudo mais. Eu conversei com pessoas que usam esse indicador. Nenhuma delas, pelo menos como eu falei, né, as pessoas que eu conheço, nenhuma delas usam essas mudanças aqui de valores, né, para entrada. Todas elas usam apenas a regra de coloração. Eu acho que até por isso, né, que o próprio indicador do Euro Invest vem com a opção de você alterar esse layout, né? Inclusive, vamos alterar aqui, ó. A gente clica com o botão direito. Já tem aqui, né, para você alterar, ó, o layout e o perfil, né? Mas vamos entrar aqui nas configurações gerais, né? Tá aqui. Então tá aqui tudo que a gente pode mudar, né, no indicador. A gente tem aqui um perfil que vai interferir nas cores, a gente já vai ver. A gente tem aqui a opção de usar a VWAP, que vai interferir nas cores também. E aqui tem a mudança do layout, né, que é o que eu falei, que a gente vai fazer para mudar para compacto, né? Então, olha só como que fica diferente, né? Fica mais clean, né, pessoal? É a mesma coisa que estava sendo apresentada antes, porém, agora sem aquela oscilação, né, de escadinha ali do histograma. Então, um histograma fixo, num valor só, que só vai servir para mostrar as cores para a gente. E a versão do indicador que eu fiz, pessoal, também vai seguir essa linha aqui, tá? Vai ser um indicador no layout compacto, porque eu não vi, né, nenhum sentido em usar o outro formato do indicador, tá? Tá, por que eu criei um indicador? Primeiro, né, vamos lá, já vamos tirar, né, a parte chata do caminho. Vamos baixar o nosso indicador, pessoal, vamos lá. Primeiro link da descrição, pessoal. Vocês vão baixar este arquivo aqui, tá? Do Google Drive, tá? Quando você clicar no link aí, o primeiro link da descrição, você será redirecionado para o Google Drive, onde você vai baixar este arquivo, tá? JB Investidor Europeu Free, né? Que é o nome do robô, né, pessoal? Baixando este arquivo, dentro deste arquivo aqui, que é o que vocês baixarão, virão outros dois arquivos. Um é o próprio robô e o outro é o indicador, tá? Onde você baixa, pessoal, aqui, ó. Ok?
neste botãozinho aqui. Tá? Você passa o mouse em cima aqui para confirmar, ó, ele aparece a opção de fazer o download. Você faz o download deste arquivo, salva aí em alguma pastinha que fique fácil para a gente depois importar para o Profit, beleza? Dentro do Profit, pessoal, recomendo muito que vocês venham aqui ó, em ajuda, procurar atualizações, mudem aqui para a versão beta e cliquem em atualizar, tá? Vai aparecer uma barrinha aqui, você espera ela completar, ela vai aparecer aqui pedindo, né? Vai aparecer um botão pedindo para você reiniciar sua plataforma, você reinicia e aí a gente prossegue com a instalação, né? Muito simples, pessoal. Clica aqui em estratégias, importar / exportar, já vem selecionado aqui a parte de importar, clica na pastinha amarela, você vai procurar o arquivo que você baixou, o meu tá aqui, tá? Então, JB Investidor Europeu Free, né? Lembrando, tá? Para quem é membro do canal, já está disponível a versão Premium, inclusive a gente vai ver neste vídeo aqui que tem bastante diferença, tá? Da versão Premium para a versão Free, tá? Assim, né? Como eu falo nos outros vídeos, o coração do robô ali, do setup, da estratégia, está nos dois. No Premium só tem opções a mais, né, para complementar a estratégia. Mas todas elas vocês conseguirão usar exatamente como o indicador do Euroinvest mostra aqui, tá? Então clicou lá em abrir, né, nosso arquivo, vai aparecer aqui, ó, os dois arquivos que eu falei, né? Eles ficam aqui como disponíveis. Você seleciona o primeiro deles, clica aqui no primeiro botão. Esse primeiro é o indicador, tá? Tudo que tiver index é indicador. Clicando no primeiro botão aqui de cima, ele vem para selecionado. Você faz a mesma coisa com o outro arquivo, ó. Seleciona ele, clica no primeiro botão, ele vem para selecionado também. Pronto. Tá selecionado os dois arquivos, clique em importar, dá OK, confirma e pronto. Então agora a gente já está tanto com o robô, tá, dentro da nossa plataforma, quanto com o indicador. Então a gente vai agora adicionar o indicador, pessoal, para a gente ver que os valores são os mesmos, né? A gente precisa comparar, né? Então a gente clica com o botão direito, inserir indicador e procura o investidor aqui, ó. JB Index Investidor Europeu. A gente coloca aqui numa nova janela. Ó, a gente pode ver que ele está mostrando a mesma coisa. Deixa eu só ajustar o tamanho, tá? Um pouquinho mais para cima só. Pronto. Então aqui a gente consegue ver o primeiro indicador, né? O de cima é o do Profit, tá? É o que já vem nativo no Profit, que é gratuito. E o de baixo é o meu indicador que eu fiz, tá? Inclusive para achar essas cores aqui foi uma briga, pessoal, vocês não tem noção, tá? Mas tá aí. Consegui achar as cores aí. E a gente pode ver que os resultados que estão sendo mostrados são os mesmos, né? Deixa eu rolar assim que fica mais rápido, ó. Pode ver que não tem alteração, né? Foi muito trabalho, pessoal, para, né, descobrir como que é a configuração dessa coloração, né? Pessoal, né, para quem é da teoria da conspiração aí e tudo mais, não, eu não conheço ninguém lá da Euroinvest, tá? Ninguém me passou as configurações deles. Eu mesmo descobri, tá? Eu não hackeei o indicador deles, não tem como. Quem mexe com programação no Profit sabe que um indicador aí que tenha o código fechado, você não consegue ter acesso às configurações, né? Mas eu na tentativa e erro aqui, né? Na base da tentativa e erro eu consegui. Inclusive isso é uma coisa que muita gente me pede e eu não faço porque dá muito trabalho, tá? Isso aqui foi mais de uma semana tentando descobrir essa coloração. Tem muita gente que chega pra mim com o indicador fechado, né? Normalmente indicadores pagos, né? Que a pessoa tá pagando. E aí fala pra mim, ó, eu queria fazer um robô que desse as entradas que o indicador dá aqui. Só que se o indicador é fechado, primeiro, se ele é pago, ele é fechado, né? Se o indicador é fechado, eu não tenho acesso às configurações. E aí vai uma semana, 2 semanas ali tentando descobrir quais são as configurações daquele indicador. E muitas vezes não dá certo, tá? Aqui foi um caso que deu certo, mas foi um caso que foi pra mim, né? Eu estava querendo descobrir o que era essa coloração aqui. E, né, para trazer para vocês também, né? Primeiro para ajudar na questão do indicador, né? Porque, vamos lá, a gente está vendo aqui que está tudo certinho, né? Então, a gente, tendo um indicador que replica a coloração do Euroinvest, a gente não precisa mais desse indicador. A gente pode fechar e aqui
vai sumir a regra de coloração que está nos candles, tá? Nos box. Essa foi a primeira intenção, né, de criar essa regra de coloração aqui. Substituir o indicador do Profit, né, o nativo, porque ele coloca cores nos boxes e nem sempre a gente vai querer, né? A gente pode querer usar esse indicador aqui apenas como um filtro para um setup nosso, né? Que a gente tenha uma regra de coloração própria, né? Então este foi o primeiro intuito aí de criar um indicador. Pessoal, vamos só terminar essa questão aqui, ó. A gente viu lá no indicador do Euroinvest que a gente tem a função de usar o VWAP, né? A gente pode ligar e a gente vai ver, ó, que vai ter alteração, tá? Deixa eu achar uma parte aqui que tem, ó, mais alterações. Ó, aqui já teve diferença, ó. Aqui, ó. Aqui já teve uma diferença grande, tá? Porém, pessoal, o nosso indicador também tem, né, essa função de usar a VWAP, tá? Vou deixar uma coisa clara aqui, pessoal. O indicador, tá? Ele na verdade é só um histograma branco, tá? O que está colorindo aqui é uma regra de coloração que já vem junto, tá? Então quando a gente for alterar qualquer coisinha aqui, né, a gente tem que alterar na regra de coloração, né? Como é que a gente faz isso? A gente clica com o botão direito, ao invés de vir aqui em cima no primeiro, tá? Aqui é justamente as configurações do indicador. Aqui não vai alterar nada, né? A gente tem que alterar aqui, ó, na segunda linha, que aí sim são as propriedades da regra de coloração, tá? Então a gente clica aqui e a gente vem aqui, ó, e tem também a opção de usar a VWAP. A gente ligar, pessoal, olha só, mais uma vez os mesmos dados sendo apresentados, tá? Não tem erro. Isso aqui, eu fiquei muito tempo trabalhando nisso. Vamos lá, a gente tem uma outra configuração também que mexe com a regra de coloração, que é esse perfil, tá? Esse perfil ele pode ser de 0 a 3. O que é isso, né? Seria o box que você quer entrar, né? Vocês estão vendo essas colorações diferentes aqui, ó. Vocês podem perceber que sempre o primeiro vermelho é essa cor e o primeiro azul é uma outra cor aqui bem parecida com essa, né? Isso aqui seria o gatilho de entrada, né? Então, como está no 0, ele está sempre pegando o primeiro box que fica vermelho. A gente pode ver por aqui, né? Seria o gatilho de entrada. Ele pega o primeiro box azul ou vermelho e colore. Se a gente muda isso aqui, por exemplo, para 2, modo aplicar, o que ele vai fazer agora? Ele vai colorir, tá? Os 3 primeiros, não só, mas só o primeiro. Ok? Seria como se a gente esperasse uma confirmação de entrada, né? Ó, ao invés de a gente entrar no primeiro vermelho, agora a gente vai entrar no terceiro. Tá? Seria mais ou menos isso. Ok? E o nosso indicador também tem, né? A gente vem aqui na regra de coloração. A gente colocou lá perfil 2, né? A gente pode mudar aqui também o perfil para 2. E mais uma vez, a gente tem os mesmos dados, ok? Então, só para finalizar essa parte, nosso indicador é exatamente igual ao da Euroinvest, não muda nada, ok? Então, agora, o que a gente pode fazer? Fechar o indicador da Euroinvest, tá? Só vai aqui, ó, voltar para as configurações padrão, tá? Perfil 0, lembrando, vai de 0 a 3. E usar VWAP a gente pode ligar ou desligar, beleza? Vamos voltar lá para o começo do gráfico. Então este aqui, pessoal, era o intuito inicial, tá? Era criar, né, o indicador do Euroinvest, né, replicar ele de forma que a gente consiga usar sem colorir os boxes, tá? Os candles, ok? E tá aí, foi feito, né? Aí, né, como eu já tive o trabalho, pessoal, de fazer, né, um indicador usando as configurações aqui que são iguais, né? Eu pensei, né, por que não, né, automatizar isso também? Porque o trabalho maior foi aqui, né? Foi achar essas entradas aqui. Beleza? A partir do momento que isso já foi feito, não quer dizer, eu achei também, né, que não teria muito trabalho para criar uma automação, mas deu um trabalho também bem grande, tá, pessoal? Para automatizar isso daqui, tá? Não vale a pena eu explicar aqui por quê, porque são coisas técnicas, né? Mas deu bastante trabalho, tá? Mas enfim, né? Deu trabalho, mas eu consegui fazer. E agora a gente tem um robozinho que ele vai operar em cima dessa coloração aqui, ok? Então ele vai entrar justamente nessas mudanças de box aqui, ó. Certo? Óbvio, tudo isso vai ser configurável, tá, pessoal? O próprio robô ele vai ter essas configurações também aqui, ó.
você vai poder mudar, né, o perfil, né, entre aspas, lá dentro do robô. Você vai poder usar a VWAP ou não. E na versão Premium, pessoal, além da VWAP, vai ter mais uma cacetada de indicadores que vocês podem incluir nessa regra de coloração aqui, tá? Então, beleza. Já vimos aqui o indicador. Vocês já podem usar o indicador dessa forma aqui, tá? Sem nenhum problema. Não vai mais atrapalhar colorindo o gráfico de vocês. Agora a gente vai ver a automação. Então agora, pessoal, a gente pode já pegar e colocar a regra de coloração do robô aqui pra gente testar, né? Clica com o botão direito em cima de qualquer box, tá? Inserir regra de coloração, mais procura, né, pelo investidor europeu. Versão free. Coloquei aqui no gráfico, pronto, olha só. Só as cores não são as mesmas, tá? Eu não gosto de usar azul para compra, né? Então eu continuei deixando verde para compra e vermelho para venda. Mas se a gente for reparar agora, vamos pegar aqui, ó, a parte fica mais fácil. Olha, deixa eu dar um zoom aqui. Vamos ver as entradas que o robô está fazendo, está batendo. Olha só, ele faria uma entrada aqui. Olha lá embaixo, né? Ó, eu estou usando a ferramenta de cruz aqui que dá pra gente ver certinho, ó. Então, olha como que tá batendo, né, as entradas do robô com as entradas do indicador, tá? Olha só. Então, né, tá batendo certinho, pessoal. Então, né, a segunda função, que foi automatizar esse indicador, a primeira foi criar um indicador, né, sem colorir os blocos, beleza. A segunda foi automatizar esse indicador que a gente fez, tá? Então tá feito. É lucrativo esse setup? Funciona? Pessoal, não sei, tá? Eu fiz uns testes rapidinho. Eu vejo que depende muito da configuração. Ele é um robô de tendência, então em dias laterais, como todo robô de tendência, como todo setup de tendência, né? Ele vai dar mais loss do que gain, tá? Só que em compensação ele tende a pegar, né, movimentos longos, tá? A gente vai ver que tem algumas configurações que a gente pode usar para, por exemplo, pegar todo um movimento. A gente não precisa colocar um alvo, né, de 200 pontos, 300 pontos. A gente consegue deixar um alvo bem longo e ir trabalhando com o stop, né, de algumas formas que a gente vai ver, óbvio. Isso foi uma coisa que eu adicionei, né? O indicador não tem isso, né? Beleza? Mas enfim, a gente tá vendo aqui, né, que as entradas são as mesmas. Para verde, a mesma coisa. É que para vocês, eu não sei se vai ficar tão visível esse verde aqui, tá? Mas dá pra ver que as entradas são bem, né, estão batendo certinho ali, ó. Tá? Aqui já é para venda. Beleza? Como eu falei pra vocês, né? E eu conheço algumas pessoas que usam esse indicador aqui como filtro, pessoal. Como filtro para entrada. Então, pode ser que sim, seja um setup interessante aí. Tudo vai depender do tamanho do renco que você está usando, tá? Esse indicador aqui, na verdade, né? Este robô, ele foi otimizado para o gráfico de renco. Posso usar em gráfico de pontos, posso usar em outros tipos de gráficos atemporais. Você pode testar, mas ele foi otimizado para renco, tá? Então vai depender do tamanho do renco que você está usando, tá? Vai depender daquelas configurações lá do perfil que a gente viu. E vai depender dos gatilhos que a gente coloca, né? Por exemplo, usar a VWAP ou não, né? Ele vai levar em conta a VWAP do dia para fazer entradas, tá? Então por isso que ele... né, o nome ali é usar VWAP, né? O nome da função. Porque ele vai... além das configurações internas dele, né? Ele também vai usar VWAP. Lembrando, né? Não é porque eu descobri quais são as configurações, né, que é usado no indicador Euroinvest que eu vou passar para o pessoal, tá? Não vou fazer isso. Porque eu acho que se fosse para ser liberado, né, eles mesmos teriam feito isso. Então não é porque eu descobri que eu vou passar para ninguém. Não adianta mandar mensagem perguntando qual é a configuração do indicador que eu não vou passar, tá? Se vocês quiserem, vocês perguntem para eles lá. Tem e-mail lá do pessoal da Euroinvest, dá para entrar em contato com eles. Eu não vou fazer isso porque eu não sou maluco, né? Da mesma forma que eu trouxe também um robô aqui, né, do 2MV padrão, que também é uma regra de coloração que está disponível de graça no Profit. Eu só fiz a automação dela, né? Só automatizei. Eu também não divulguei, né,
a configuração do 2MV padrão. E isso vai ser com qualquer outro indicador, né? Se está disponível de graça no Profit e eles não deixaram aberto o código, então não é para vocês saberem qual é a configuração. Ah, mas você descobriu. Eu descobri tentando, né? Tentativa e erro. Não tem nada de errado nisso, tá? Mas eu não vou passar para ninguém, tá? Então vamos lá, pessoal. Prosseguir aqui com o vídeo. Vamos ver as configurações aqui dos robôs, né? Do robô, né? Primeiro vamos ver aqui do Premium. A gente pode clicar com o botão direito e vir aqui em propriedades da regra de coloração. A gente vai ter acesso, né, às configurações deste robô aqui. O que a gente consegue configurar, pessoal? O horário que ele vai começar a trabalhar, o horário que ele vai terminar, né, que ele vai parar de fazer entradas e ele vai zerar também. Se ele estiver posicionado, ele vai zerar nesse horário aqui. O esperar confirmar, pessoal, é aquela questão do perfil que eu falei para vocês, tá? Então, aqui vocês vão colocar de 0 a 3. O que é o esperar confirmar? Eu até dei uma mudada no nome, só para ficar mais fácil para entender. É o seguinte, aqui a gente está entrando no primeiro box vermelho, por quê? Porque a gente colocou esperar confirmar 0. Se a gente mudar aqui para 1, por exemplo, ele não vai mais entrar nesse primeiro box, ele vai entrar no segundo. Vê? Ó, tá vendo? Agora ele está entrando no segundo. É como se a gente tivesse alterado aqui o nosso indicador, tá? Para o perfil 1. Quer ver? Olha só. A gente pode confirmar aqui, ó. Então esse primeiro, ele pintou, né, como entrada, só que ele pintou também o segundo como entrada. Tá vendo? Que é como o indicador o original, né, do Eurinvest faz. Então ele está entrando aqui, ó, tá, no segundo box, tá? Então a gente pode alterar isso aqui, pode, né? Como eu falei para vocês, aqui a gente pode alterar então de 0 a 3, né? Então a gente pode esperar nenhum box, né? Entrar já no primeiro, ou esperar até 3 box para entrar na confirmação. E eu dei uma olhadinha nessa questão de esperar a confirmação, pessoal. Eu recomendo usar no máximo 1 ou 2 boxes aqui, tá? Usar esse terceiro aqui, né? Você vai acabar entrando já no meio do movimento, né? Você entraria aqui, ó, no quarto box, né? Você já perdeu muita coisa, tá? Então usem com cuidado aqui se esperar confirmar, tá? Aqui a gente tem a opção de usar a VWAP ou não, a mesma coisa que a gente tinha no indicador, né? Então aquelas duas funções do indicador estão aqui, tá? Uma com um nome diferente para facilitar o uso do robô e outra com o mesmo nome, né? Quer colocar a VWAP no cálculo aqui do Eurinvest? Pode colocar, eles mesmos têm a opção lá, né? E aqui o restante, né, é configuração padrão de robô, né? A gente viu aqui as configurações para entrar, aqui a gente vai ver as configurações para sair da operação, né? Então, o alvo final, você pode colocar em pontos, stop loss também em pontos, né? Stop offset, voltei a colocar nos robôs, tá? Porque tem estratégias que se deixar zerado isso aqui vai dar problema. Então eu coloquei aqui e já deixo algum valor, tá? Vocês podem alterar esse valor. E aqui a gente já tem a primeira configuração personalizada minha aí, tá? Que é o seguinte: você pode colocar um alvo e um stop aqui? Pode, tá? Inclusive pode colocar um alvo bem grande. Só que aqui a gente tem uma opção também, que se a gente ligar, né, vai acontecer o seguinte: o robô ele vai entrar na operação. Se essa opção aqui de zerar no box branco estiver ligada, e o primeiro box branco que tiver, ele sai da operação, tá? Então vamos dar um exemplo melhor aqui, ó. Fez a venda aqui, beleza. O preço não andou, tal. Fez um box branco, ele sai da operação, beleza? Vendeu aqui, saiu aonde? Saiu aqui no box branco. Então é uma opção a mais para vocês aí usarem no robô. E a gente tem uma outra opção, pessoal, que é zerar por stop ATR, tá? Isso aqui é uma opção bacana também. Aqui a gente tem um problema, tá? Deixa eu colocar... Não sei se eu vou conseguir, peraí. Deixa eu voltar aqui pro... Esperar confirmar 0, tá? Beleza. Eu vou adicionar aqui, pessoal, o stop ATR, tá? Num gráfico pra gente dar uma olhada. Tá aqui, esse é o stop ATR. Configuração dele padrão já é 20, né? Vamos confirmar aqui.
20, desvio, 2 e tipo aritmética, tá? Então é isso aqui que já vem configurado lá dentro do nosso robô, tá? A gente pode confirmar aqui, ó. Zerar por stop ATR. A gente pode ligar ou desligar, já vem desligado, né? E aqui as configurações, ó. A gente tem o desvio, a gente tem o período e a gente tem o tipo, lembrando, né? 0, aritmético, 1, exponencial, 2, Where's Wider, 3, ponderada, ok? E aqui a gente tem a opção de usar deslocamento, né? Isso aqui vocês podem testar depois. Se eu ligar aqui, o que vai acontecer, pessoal? Ele vai começar a considerar o stop, tá? No stop ATR, tá? O que acontece aqui? Vamos ver se eu acho algum caso. Aqui, por exemplo, olha só. Estão vendo que ele fez uma venda aqui, porém o stop ATR está abaixo do preço, ele não passou para cima ainda. Não tem como deixar o stop aqui, né? Então, quando você coloca para fazer isso automaticamente sem nenhum filtro, vai acabar dando problema. Olha aqui, aqui tá melhor ainda, ó. Deu uma venda aqui. Olha onde está o stop ATR, né? Aqui embaixo. Então, se você fizer, né, uma programação onde automaticamente o stop já vai para o stop ATR, vai acontecer de dar muito bug desse tipo, tá? Você tem que observar isso no gráfico. Então, o que eu fiz? Quando você for usar stop ATR, não tem problema, tá? Só que você precisa também colocar o stop normal. Por quê? Quando ele entrar nessa operação aqui, o stop vai ficar aqui em cima, no stop normal que você colocou, tá? Beleza. Quando o preço passar para baixo do stop ATR, aí sim ele vai começar a considerar o stop ATR, tá? Então isso foi uma modificação minha, tá? Eu tinha observado isso, vamos ver na compra aqui se tem algum caso. Deixa eu dar uma pausa aqui e procurar, pessoal. Achei alguns exemplos aqui, não achei nada perto do que eu queria mostrar, mas aqui já serve, tá? Mais uma vez, ele fez uma compra e o stop ATR tá para cima, cara. Então não tem como usar o stop ATR nesse caso. Então ele vai usar o stop normal. Isso é automático, tá? Se você ligar o stop ATR, ainda assim ele vai usar o seu stop normal. Só quando o preço passar para cima do stop ATR, que aí sim, a partir daqui, tá? O seu stop vai subindo junto com o stop ATR. Beleza? Então não é nenhum bug, tá? Você que vai testar o robô e vai ver isso acontecer, é por causa disso, tá? Porque se ele entra aqui com o stop ATR aqui, ele já vai entrar e sair da operação, que é o que o robô estava fazendo e eu não tinha identificado ainda o que era. Aí depois eu percebi, então é isso, né? Ele tá aqui, tudo bem, ó. Ele vai entrar aqui, o stop vai ficar aqui em cima, tá? Aí, né? Ele vai acompanhando, ó. Vai acabar saindo da operação nesse box branco aqui, ok? Então, de configuração da versão free é isso, tá? Eu não consigo operar com mais de um contrato? Não. Todos os meus robôs versão free, pessoal, é só para um contrato, tá? Só para você testar mesmo. E aí, né, se você quiser uma brincadeira um pouco melhor, aí a gente vai ver agora a versão premium, que tem tudo isso aqui, tá? Não foi tirado nenhuma informação, vocês viram, né? Que todas as configurações do indicador estão aqui. Inclusive o stop ATR, né? Também está aqui, né? Eu ainda adicionei a opção de sair no box branco, né? Que é quando fica branco aqui embaixo. Então, a versão free ela está completa, tá? Para esse setup está completo. A versão premium vai ter umas coisinhas a mais que eu sempre coloco, né? Então vamos lá dar uma olhadinha na versão premium, pessoal. Pessoal, antes da gente ver aqui as configurações, né? Eu já deixei aqui separado. A gente vai ver um negócio aqui que eu tinha que ter explicado antes, tá? Então, como eu tinha falado para vocês, este indicador aqui, o que está modificando mesmo é a regra de coloração que já vem nele, tá? Eu consigo, por exemplo, pessoal, olha só, se você não gosta desse tipo de coloração aqui, tá? Você consegue vir aqui, excluir a regra de coloração e ele vai ficar assim, ó, tá? Esse é o indicador, né? Ele é simplesmente branco, tá? Que colore ele é a regra de coloração. Então você consegue agora adicionar uma regra de coloração aqui, por exemplo, a regra do robô, tá? Então a gente vai procurar aqui investidor europeu, a gente vai ver a versão premium agora, né? E eu vou inserir, pessoal, olha só, no próprio indicador. Então agora
né? A gente vai estar tendo a mesma informação, claro, né? A gente viu, né, que a regra de coloração do robô e do indicador é a mesma coisa, só que agora a gente vai ver, né, aqui embaixo, exatamente o que a gente vê aqui em cima, tá? Não vai ver mais a cor de compra azul, né? E nem aqueles gatilhos lá com aquelas cores estranhas, né, meio cinza. Então a gente pode ver que agora tá tudo, né, da mesma cor que o robô mostra lá em cima. Beleza? Então vocês podem usar assim também, tá? Aí, óbvio, né? Quando você for alterar, você vem aqui em alterar a regra de coloração. E aí vocês terão que alterar tudo o que vocês quiserem, né? Por exemplo, ó, o esperar confirmar tá aqui, o usar VWAP tá aqui. A gente vai ver, né, que a gente tem mais opções agora. Tá aqui, até aqui do lado para ficar mais fácil, né? Então, além, né, daquelas informações que a gente tinha lá, daquelas opções de personalização do robô, né, da versão free, o que a gente tem a mais aqui na versão premium? Vamos lá. Aqui a gente já viu horário início, horário fim. Aqui vem a primeira diferença, né? A gente pode operar com mais de um contrato, inclusive fazer uma parcial, né? Isso aqui já é padrão dos meus robôs. Então aqui, ó, você vai colocar o número de contratos total que você vai entrar na operação e aqui o número de contratos que você vai fazer uma parcial. Então eu quero entrar com 4 contratos, fazer uma parcial com 2. É só você alterar ali, tá? Isso aqui a gente já viu. Esperar confirmar e usar VWAP, tá? Aqui, né, a única diferença que tem agora é que a gente tem também uma opção para colocar o alvo da parcial, né? Óbvio, se a gente estiver usando uma parcial, a gente vai colocar aqui em que preço que a gente quer, desculpa, em que preço não, né? Quantos pontos, né, do ponto de entrada a gente quer sair com a parcial e embaixo o alvo final. Stop loss não muda, stop upset não muda. Aqui já vem a primeira alteração minha, que foi adicionar um break-even, tá? Eu não sei, pessoal. Eu fiz uns testes até que funcionou, mas eu não recomendo usar break-even junto com stop ATR, tá? Eu recomendo que você use ou um ou outro, beleza? Então a gente já viu aqui que a gente tem o break-even, zerar no box branco a gente já tinha. Todas essas opções aqui de zerar por stop ATR a gente já tinha, não tem diferença. E aqui vem as alterações que eu fiz, ó. Na verdade, né, eu adicionei outros indicadores além da VWAP, tá? Então o que eu adicionei aqui? Por exemplo, a gente consegue colocar agora uma média móvel, tá? Que média móvel que a gente consegue colocar? Qualquer uma dessas tradicionais, né? A gente pode vir aqui, ó, ser indicador, média móvel, colocar aqui no gráfico, 20, ok, beleza. Essa é a configuração que está aqui, tá? A gente der 2 cliques, a gente vê aqui qual é o tipo da média, né? Então a gente tem o período, que a gente vai alterar aqui. A gente tem o tipo, que a gente vai alterar aqui. Então tá no 0, né? Tipo 0. Tipo 0 é aritmética, tá? Então, né, consequentemente, 1 será exponencial, 2 Where's Wider e 3 ponderado, ok? A gente viu isso onde foi? Foi no Stop ATR, tá? Aqui, ó. O tipo é a mesma coisa, tá? E o deslocamento é esse aqui, pessoal. É para você puxar o valor da média de box anteriores, né? Então se eu coloco aqui 1, ele vai puxar sempre o valor da média do box anterior, tá? Então isso aí pode ou não ser útil para vocês. Então vocês podem adicionar uma média. O que vai acontecer? Ele só vai pintar de verde quando estiver acima da média e só vai pintar de vermelho quando estiver abaixo da média, tá? Então, por exemplo, essa entrada aqui não ocorreria, tá? Então, fica aí para vocês testarem, né? Óbvio, eu estou colocando uma média de 20 aritmética, vocês podem testar qualquer uma que vocês quiserem. A gente tem também um MACD, né? Isso aqui não preciso nem mostrar, né? O pessoal já conhece o MACD. É o histograma, tá? Então, se você quiser, você só vai ligar ele. Eu vou mostrar já como é que a gente liga e desliga lá. Porque aqui fica meio confuso, né? Porque eu tenho que apagar o que está escrito false aqui e colocar true, né? Lá no Profit fica mais fácil, tá? Então, a gente já viu usar a média móvel. A gente está vendo agora usar a MACD. O que é? Você vai colocar uma configuração de MACD. E aí ele só vai pintar verde, pessoal, quando esse MACD estiver positivo. E só vai pintar vermelho quando esse MACD estiver negativo, tá? É assim que funciona aqui dentro do código. Além, né, de todas as configurações internas da coloração, o MACD também tem que estar dando condição, beleza? Fora o MACD, eu adicionei um IFR, porém esse IFR ele vai trabalhar de maneira diferente, tá?
Vamos colocar aqui o IFR, que aqui eu vou precisar explicar. IFR. Inserir aqui, pronto. Tá? O IFR é este indicador aqui. Normalmente, a gente usa ele para pegar movimentos de exaustão, né? Então a gente quer vender quando o IFR passa de 70 e a gente quer comprar quando ele fica abaixo de 30. Normalmente é assim que a gente usa. Aqui a gente vai usar de maneira diferente, tá? Eu vou até adicionar aqui, ó. Peraí. Pronto. Coloquei uma linha. Vou alterar a posição dela para ficar certinho. Só um minutinho. Eu já tinha conseguido colocar certinho, né? Aqui no 50, mas beleza. Então como é que vai funcionar, pessoal? O IFR vai funcionar então para usar como um indicador de tendência, tá? Então ele só vai pintar de verde quando o IFR estiver acima de 50, tá? E ele só vai pintar de vermelho quando o IFR estiver abaixo de 50. Então tomem cuidado, tá? De usar o IFR como filtro. Vocês podem obviamente alterar o período, né? Aqui, ó. Mas ele vai funcionar dessa forma, tá? Então esqueçam o sobrevenda e sobrecompra do estocástico, tá? Ele vai operar como um indicador de tendência, né? Até o nome do indicador é esse, né? Índice de força relativa, né? Então talvez faça até sentido isso aqui, né? A gente viu o IFR, agora a gente vai ver o High-Low, né? O High-Low, pessoal, ele funciona mais ou menos como um Stop ATR, né? A gente pode adicionar ele aqui, ó. O High-Low Activator, né? Aqui, ó, um indicador de tendência, tá? Então ele vem com um padrão 3, né? A gente vai aumentar aqui. Eu acho que essa configuração aqui, ela fica muito próxima do preço, né? A gente dá 2 cliques, a gente vai alterar aqui para 20, por exemplo. A única configuração que ele tem é essa, tá, pessoal? É o período, tá? Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Ficou até bacana, né, pessoal? Olha só que interessante, né? Mas se a gente coloca aqui, né, usar High-Low verdadeiro e coloca o período de 20, o que vai acontecer? Ele só vai dar venda quando o High-Low estiver vermelho, né? Ou seja, acima do preço. E ele só vai dar compra quando o High-Low estiver abaixo do preço, né? O High-Low estiver verde, tá, pessoal? Então é assim que vai funcionar. Deixa eu rolar aqui mais pra trás. Olha aqui que bacana, hein? Então compras, né? Só nessas situações aqui, ó, com o High-Low verde abaixo do preço, e vendas aqui, ó, com o High-Low acima do preço vermelho, tá? Então essa é a configuração. E a gente tem também uma opção de usar deslocamento aqui. Vocês podem, né, usar ou não esse deslocamento. A gente vai para o último filtro, pessoal, que é o Prior Quote, né, pessoal? Vamos adicionar aqui um Prior Quote. Antes, deixa eu pegar a minha colinha aqui que eu vou precisar, tá? Então vamos lá, pessoal. O Prior Quote, tá? É um indicador que a gente tem no Profit. Vou procurar ele aqui, ó. Prior Quote, tá? Vou inserir aqui no gráfico. E ele é o seguinte, pessoal. Vou colocar um gráfico de candles aqui só para ficar mais fácil de achar ele, tá? Ele vai marcar algumas regiões pra gente, tá? Então, aqui você consegue escolher qual o Prior Quote que você quer usar, tá? Ele tem algumas configurações. Quais são elas? A gente consegue marcar a abertura do dia anterior, a gente consegue marcar a máxima do dia anterior, a mínima do dia anterior, o fechamento do dia anterior e o ajuste, tá? São essas 5 configurações. Vocês vão colocar o tipo aqui, ó, tá? Então se eu quero usar o fechamento do dia anterior, você vai colocar um valor. Se eu quero usar a abertura do dia anterior, você vai usar outro valor. Quero usar o ajuste, outro valor. Então quais são esses valores? Porque ali ele fica fora de ordem, tá? Não é normalmente como eu mostro para vocês, né? Então o 0 tá aqui, né? O tipo Prior Quote 0 é o fechamento do dia anterior, tá? O Prior Quote 1, tá? Se você alterar para 1, vai ser a abertura do dia anterior. O Prior Quote 2 é a máxima do dia anterior. O Prior Quote 3 é a mínima do dia anterior. E por último, né, o Prior Quote tipo 4 é o ajuste, pessoal, tá? Então, marquem essas informações aí para ficar mais fácil para vocês se vocês forem usar o Prior Quote, né?
Então tá aí, o 0, fechamento do dia anterior, 1 é a abertura, 2 é a máxima, 3 é a mínima, 4 é o ajuste, tá? Então já vem pré-configurado aqui com o fechamento do dia anterior. O que significa? Tá? Significa que, tomem cuidado com isso aqui, o robô ele só vai pintar verde acima do fechamento do dia anterior e só vai pintar vermelho abaixo do fechamento. Por exemplo, nesse dia aqui, ó, não teria dado nenhuma compra, né? Talvez só se algum box de Renko tivesse fechado ali, alguns boxes para cima, poderia ter dado uma compra. Vamos até alterar de novo aqui para o 8R para ver o que acontece lá. Lembrando, né? Eu não estou acionando esses indicadores, estou explicando para vocês. Então, olha só. Aqui a gente está o fechamento do dia anterior, né? Ó. Então, ele até poderia dar compra nesses momentos aqui, ó. Mas aqui para baixo, em nenhum momento mais ele daria compra. Só venda, tá? Então, mais um indicador aí bacana, mas que vocês têm que ter cuidado, né? Tem que testar bastante antes de usar ele. Principalmente essa galera que baixa robô e já sai colocando em conta real, né? Tomem muito cuidado com isso, tá? Então, é isso, pessoal. Recapitulando, né? Aqui a gente tem os mesmos parâmetros da versão free, com a adição, né, dos contratos. Na saída, são os mesmos parâmetros com a adição do break-even e do alvo parcial, né? Aqui não muda nada, né? Zerar por stop ATR a gente tem nas duas versões. E aqui, aí sim, né? Aqui esses indicadores aqui, eles já são exclusivos da versão Premium, tá? Mas como eu falei, o setup em si, que a gente tem no nosso indicador, né? Ele tá na versão Free também, não tem alteração nenhuma, tá? Então, a versão Premium tem algumas coisinhas a mais? Tem, eu sempre tento colocar algumas coisinhas a mais. Desculpe. Tento colocar algumas coisinhas a mais, né? Justamente porque é o pessoal que apoia o canal, né? Que tá contribuindo aí com o meu trabalho, né? Então, tem que ter alguma coisinha a mais ali. Mas a versão Free, ela tá totalmente utilizável, tá? O setup, o coração do indicador tá lá dentro, então não tem problema nenhum. Beleza, pessoal? Então eu acho que é isso, tá? Eu vou só mostrar rapidinho como que você vai configurar, tá? Na automação de estratégias. Ó, a gente vem aqui em estratégias, automação de estratégias. Tá vindo agora, né? Com essa telinha nova aqui. A gente muda para automações. A gente clica aqui em nova automação. A gente vai selecionar, tá? O robô que a gente baixou. Tá aqui. E aqui, pessoal, as configurações aqui, né, são padrões de todos os robôs, tá? O que vai mudar é o seguinte, tá? Onde que a gente tem que prestar atenção? Aqui, ó, entrada, a gente vai deixar este modo de execução ligado, tá? Realizar envios de ordens no fechamento do candle. E a gente vai tirar isso aqui, só isso, tá? Isso aqui, pessoal, já é o padrão que eu mostro em todos os vídeos, né? E tem um vídeo na descrição mostrando todas essas configurações. E também, né, as configurações de saída, de risco e segurança, tá? Tá tudo no videozinho aí da descrição. A única coisa que eu tenho que mostrar para vocês é isso aqui, porque alguns robôs vão trabalhar de maneira diferente, né? O nosso aqui vai trabalhar com este envio de ordens no fechamento do candle, tá? Lembrando, o robô é otimizado para Renko. Então, utilizem aí gráfico de Renko. Beleza? Então agora sim, pessoal, agora é isso. Vou deixar 2 videozinhos aí para quem não viu ainda. Um abraço para vocês e até mais.